Amém. Mateus 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Parábola tão conhecida, mas a palavra sempre será digna de toda leitura e exame. Por mais que vocês estudem, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é como um rio, ela se renova. Ela tem o espírito da profecia. Parábola dos talentos. Interessante que aqui diz, né? Tirai o talento do que tem 1, do que foi negligente, e dai ao que tem 10. Certa vez eu preguei aqui, eu nunca tinha observado isso, mas eu preguei, e depois de uma pregação, nós estávamos orando, e no meio da pregação, orando, vocês vão lembrar disso, em que eu dizia: Senhor, pega a unção que deveria estar se cumprindo na vida daqueles que caíram, e não deixa nada se perder. Pega aquela unção e joga sobre nós. Lembra disso? Teve um camarada que veio aqui no final do culto, não me chamou de herege na cara, até mesmo porque eu não dei muito papo para ele. Eu acho o seguinte, que aqueles que não entendem a obra, procurem um lugar onde entendam. Todos são livres, né? E ele disse: pastor, com aquele ar irônico, né? Que a gente conhece muito bem, não somos crianças. Deus não pode tirar a unção de ninguém e botar sobre outro alguém. Deus não pode pegar dos que caíram e eu disse: irmão, você quer me questionar? Olha, está vendo aquela porta? Dali para fora você me questiona, dali para dentro mando eu. E virei as costas para ele. E aqui Jesus está dizendo: tira o talento do que tinha 1 e dá para o que tem 10. Amém, irmão? A unção, Senhor, eu peço nessa noite, de todos os que caíram e envergonharam teu nome, me capacita e traz ela sobre mim, e sobre os que querem fazer a tua obra, Senhor.
Amém? É isso que queremos. Aqueles que envergonharam o nome do Senhor tinham unção, mas foram lá e fizeram aliança com o Estado, com os políticos. Senhor, tira deles e traz para a gente. Que nós vamos mostrar que lutaremos até o fim para não envergonhar o seu nome. Valorizaremos o sangue do Senhor. Então, irmão, está aqui esse texto. Certamente o camarada foi embora. Eu espero que ele aqui não volte, para não me dar o trabalho de ter que chegar para ele e dizer: ô meu amigo, seu lugar não é aqui. Foi embora e ficou sem aprender esta lição. E tenho certeza que ele já deve ter lido esse texto aí algumas vezes. Mas Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. É isso aí. Então, irmão, essa parábola dos talentos, nós já conhecemos um pouco, jamais diremos que conhecemos toda a palavra de Deus, ninguém conhece tudo, longe de pensar isso. Paulo diz: aquele que cuida saber tudo, ainda não sabe como convém. É claro, se Deus é uma fonte inesgotável, você nunca pode pensar que sabe tudo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Isso é todo dia que você abrir a Escritura, Deus está dizendo: eu tenho novidade para você, é só buscar. Aqui então, Jesus, está mostrando que o reino de Deus é semelhante a esta parábola. Ele se ausenta, mas reparte os seus bens, O que são os seus bens? É a unção, é a revelação, é o conhecimento da palavra. Ele reparte aos seus servos. Repartiu a quantos servos? A 3 servos, Isso é outro detalhe. Então veja bem, aqui, quando Jesus reparte aos seus servos, diz que repartiu no verso 15 a cada um segundo a sua própria capacidade. Aí nós sempre falamos, irmão, isso se ouvia muito na igreja batista tradicional: irmão, você tem que trabalhar, você tem que fazer, porque se Deus te deu, é porque você tem capacidade, está escrito aqui. É verdadeiramente, se Deus te deu, é porque você tem capacidade. Só que lá Deus não deu e lá ninguém tinha capacidade. Porque não crê no dom de língua, não crê nas profecias, não crê no poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer as obras do diabo, não crê que Jesus cura. Então não tem talento nenhum, não tem nem Deus. Mas essa é a realidade mesmo, aqui em primeira mão é isso. Deus tem posto algo na sua mão para realizar, meu irmão. Ele vai fortificar, e a Escritura diz que Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. Ele nunca nos dá um fardo maior do que o que possamos carregar. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então ele tem te dado aquilo que você realmente pode fazer. O mínimo ou o máximo não é mínimo nem máximo, é exatamente aquilo que você pode fazer. Só que tem um detalhe, que Jesus diz no 16: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Tem servo de Deus que é assim, tem pressa. Jesus, é para fazer? É comigo mesmo. Tem outros que são aquele crente tartaruga, Tem o crente canguru que não se contenta nem em andar, em correr, ele quer sair pulando. Mas tem o crente tartaruga: tá bom, depois eu vou. Daqui a pouco, peraí, Senhor, eu tenho um negocinho para resolver aqui. Não, primeiro eu tenho que agradar minha mulher. Eu tenho que eu tenho que levar o meu filho na faculdade. Não, peraí, Senhor, eu já vou. Você já viu um senhor de braços cruzados esperando o servo decidir que hora que vai obedecê-lo? Se somos servos, tem que ser correndo, meu irmão, tem que ser imediatamente. Aí nós vamos conseguir granjear. Só um detalhe, Então ele foi imediatamente. Mas do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Quer dizer, do mesmo modo, também foi lá, na sua pressa.
Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, né? Sepultou o talento, aquilo que o Senhor lhe deu para trabalhar, para granjear, sepultou. Isso é outro tipo de servo. É o espera aí, me deixa primeiro ir beijar meu pai, me deixa primeiro ir sepultar a minha mãe, me deixa primeiro ajustar a minha vida. Você já viu algumas pessoas que dizem assim, irmão? Olha, assim que eu resolvi alguns problemas da minha vida, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Você já ouviu essas? Quando você ouvir essas pessoas dizerem assim, assim que eu resolver alguns problemas, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Diz assim para eles, amigo, esquece, teu tempo já passou. Jesus não está te esperando. Irmão, você quer servir a Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus falou. Segue com o fardo dos teus problemas, das tuas dificuldades, seja lá o que for. Você tem que seguir na hora que ele passa e diz, vinde, né? Mateus está lá cobrando impostos. Daqui a pouco Jesus diz assim, ó, vem cá, me segue. Ele teve que parar lá a sua cobrança. E teve que seguir Jesus. Não é assim que a Bíblia diz que aconteceu? É. Pedro e seus irmãos lá, os filhos de Zebedeu, estavam lançando rede ao mar. Jesus falou assim, ó, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles imediatamente, largando a rede, o seguiram. Você tem ouvido a voz de Cristo, irmão? Aí eles largaram a rede, a sua fonte de sustento, que era pesca, e foram passar fome. Quem Jesus chama tem o pão garantido. Quem Jesus chama tem o pão garantido. E tem mais, não é pão de migalha não, é mesa farta. Então, meu irmão, tem que ter coragem. Muitos querem ouvir Deus. Fala, Deus, eu quero tanto te ouvir. Ouvir Deus, eu diria até fácil. O difícil é a coragem para obedecê-lo. Porque obedecer a Deus sempre tem uma pedra para ser removida no meio do caminho. Mas ser forte, irmão, ser corajoso. Agora, irmão, o que eu quero, na verdade, com a graça de Deus, enfatizar, é que veja que Deus repartiu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, todos tinham condições de realizar o trabalho que o Senhor deu. Amém? Então aquele homem que caiu, recebeu um talento, não entendeu sei lá o que, não se comportou sei lá de que maneira, mas foi reprovado. Ele também tinha toda a condição de realizar o trabalho? Tinha, claro. Não podemos imaginar de outra maneira. Irmão, a igreja é assim. As portas estão abertas. Jesus encontra um, levanta um ministério, depois agrega outros a esse ministério, para cada um ir alcançando e sendo dirigido conforme o seu propósito. Mas eu quero trazer nessa noite uma palavra que, penso eu, ela é meio dura, para variar. Porque a verdade é que eu estou aqui debaixo do sangue de Cristo, e você está também? Eu tenho recebido a palavra de Jesus Cristo, e você tem recebido também? Eu tenho dito que sou o templo do Espírito Santo, e você tem dito também? Os anjos do Senhor têm pelejado por mim, e por você tem pelejado também? Se eu ficar de pé, você tem a mesma obrigação de ficar. Se você cair, é responsabilidade sua. E eu não tenho que te dar a mão. É isso mesmo, Jesus? Eu não tenho que te dar a mão, porque você recebeu o mesmo que eu. Recebeu ou não recebeu? Meu irmão, olha, presta atenção. Pela segunda vez eu estou falando nesse lugar. Cuidado com essa hipocrisia de falso amor que foi semeado durante muitos anos na igreja.
Esse papo desse falso amor, irmão, amor é você pegar alguém, sacudir ele e dizer assim: acorda, amigo, olha o buraco na tua frente. Isso que é amor. Caiu no buraco, eu tenho mais o que fazer, dá licença, eu não posso perder tempo para tirar ninguém de buraco. Todo mundo recebe igual. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, morreu por você também. O Espírito Santo foi enviado para me ajudar, para me sustentar, para me guiar em toda a verdade, foi enviado para você também. A palavra que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, é dita para você também. O sol não me molesta de dia, nem a lua de noite, é dito para você também. Meu irmão, nós podemos glorificar a Deus, que Ele nos chamou para ser um povo, e todos nós temos recebido do mesmo pão. Temos bebido da mesma água. Temos servido o mesmo Espírito. Portanto, não adianta compaixão pelos que caem. A palavra diz: ao que vencer. Se ele está cobrando do que vencer, é porque ele deu condições para vencer. Depois caem. E não adianta, eu não me curvo a lamentos. Eu me curvo aos pés do meu Senhor Jesus. E eu não sou movido por sentimentos. Porque eu aprendi que a obra de Deus é obediência. Não adianta o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Espadas podem atravessar a minha alma, mas eu não deixarei de obedecer ao meu Senhor Jesus. Hoje eu renovava o meu pacto com Ele e dizia: fala, Deus, que eu te obedeço. Então, meu irmão, aqui, olha, foi dada a cada um segundo a própria capacidade. Ou seja, todos nós temos recebido igualmente, né? Às vezes vem uns espertos, entre aspas, né, irmão? Não quero chamar ninguém de esperto. Alguns bobos. Não, pastor, eu tenho uma fraqueza sexual. Tá bem, é mais homem do que eu. É mais homem do que os outros homens. Todos nós vivemos no mesmo mundo, todos nós somos descendentes do mesmo Adão. Que papo é esse? Ah, pastor, não resisto a isso, não resisto àquilo. Tá bem, e eu nasci da chocadeira. Amanhã depois, tá no lamento, tá no pranto, dá seu jeito. Amém, meu irmão? Dá seu jeito. Nada justifica a nossa queda. Quando caímos, estamos dizendo que o sangue dele não foi o bastante. Quando caímos, estamos dizendo que o Espírito Santo não é o bastante. Miríades e miríades de anjos são ordenados a teu respeito e você fracassa. Nada vai justificar a queda. A misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo será sem misericórdia. Está escrito. Então, irmão, é dado a cada um segundo a própria capacidade, ou seja, o que ele te deu está dentro da sua capacidade de vencer, de triunfar, de ver a manifestação da sua glória. Ele disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Disse isso para quem? Só para mim? Disse isso só para os que passaram antes de mim? Por que uns veem a glória de Deus, uns ficam de pé e outros caem? Aí depois que cai, arranja sempre um culpado. Aliás, que todo caído sempre tem um culpado. Ninguém se olha no espelho para dizer assim: ó, cara, tu vacilou, hein? Sempre olha para o lado, olha para trás, sempre quer achar um culpado. Meu irmão, eu tenho uma glória sobre a minha vida. Deus me deu graça para não dar ouvidos a ninguém. E eu posso verdadeiramente dizer: se um dia eu cair, eu não tenho ninguém para culpar, porque eu não ouço ninguém.
eu não ouço ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Às vezes com toda a educação, mas eu sou obrigado a dar cortes na minha mãe, que me amamentou, que botou a comida na minha boca. Depois que eu assumi um púlpito, eu não enxergo mais ninguém na minha frente. É eu e Deus. O Senhor me ensinou, sacerdote meu tem que dar ouvidos a mim. Por isso que eu tenho falado aqui, que não presto obediência às autoridades. Recebi 3 cartas das autoridades. Tô nem aí. Se quiserem, encosta aqui com a escolta deles e me prende, que eu não vou lá. Só se o meu Senhor Jesus me mandar. Não devo obediência a juiz, nem a advogado, não tenho medo de polícia, de exército, marinha, nem aeronáutica, e nem de traficante. Então, meu irmão, todos nós temos recebido graça igualmente, unção igualmente, a todos nós tem dito, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Essa palavra tem sido dita para você? Qual o motivo de você cair então? Só se você a negligenciar. Se você negligenciar a palavra, aí é diferente. Veja que lá em Apocalipse 3,19, um texto chama a atenção quando Jesus está repreendendo uma das igrejas, ali a igreja de Laodiceia. Jesus diz assim em Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja bem, eu repreendo e eu disciplino. Você já viu que quando você comete um delito, você perde a graça e a paz, não já? Todo cristão que já cometeu erro, logicamente todos nós já cometemos, passamos por isso. Quando cometemos um delito, vem aquele vazio, vem a acusação do Espírito Santo, não vem? Vem, claro que vem, porque o Senhor repreende e disciplina. Todos nós já sentimos a repreensão e a disciplina, a correção do Senhor. Todos nós somos alvos das suas misericórdias. Ele nos ama, Ele faz isso. Agora Ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. Aí o camarada não é zeloso e não se arrepende. Aí depois cai na cova, aí quer culpar o pastor que não foi visitar ele. Pastor não é babá, meu irmão. Esse ministério não tem tempo para estar passando a mão na cabeça de ninguém. Esse ministério não tem tempo para servir de muleta. Esse ministério é o grito da meia-noite, meu irmão. Isso aqui não tem tempo mais para bajular ninguém, carregar ninguém no colo, meu irmão. O tempo da igreja chegou ao final e chegou mesmo, hein? Dessa vez chegou mesmo. E tem gente ainda vivendo como se precisasse de muleta. Será que o Espírito Santo não é o bastante? Tem que ser. Tem que aprender a pagar o preço da oração. Tem que aprender a pagar o preço do exame da Escritura. Ah, eu não tenho tempo para a Escritura, então vai para casa e deixa esse negócio de crente para quem tem tempo. Eu não tenho tempo de orar, então deixa o banco da igreja para quem tem. Chega já o que envergonharam a igreja antes de nós. Já chega, a igreja está marcada por vergonhas. A igreja está marcada por alianças com o diabo. Pastores maçom, pastores políticos, pastores candidatos, pastor sentando na roda dos escarnecedores com os políticos. Não temos mais tempo para isso, irmão. Não temos mais tempo para bajular ninguém. Daqui para frente é gritar. Tem mais.
Olha esta mensagem interessante. Somos o grito da meia-noite. O grito tem como objetivo, diz a parábola das 10 virgens, despertar as igrejas adormecidas. Não é isso que diz lá? É. Então, pastor, eu vou ter que ir lá auxiliar. Não tem que ir lá auxiliar nada. Para você gritar, você não precisa parar. Você pode ir andando, marchando e gritando. Não para. Se parar, vai ficar para trás. Porque a marcha está muito acelerada, irmão. Muita gente está pensando que a igreja é um aspecto físico. Não, a igreja está aí. Não, ó, daqui a pouco eu estou aí. Não, mês que vem eu venho. E sempre que passa, está ali a igreja. A igreja tem uma marcha espiritual. Quem saiu desse lugar já era, não tem mais retorno. Pode entrar pelas portas, mas jamais pega os passos do Espírito Santo. Quem perdeu 5, 6 mensagens que ficou para trás, já era, nunca mais vai entender o que vem pela frente. Aleluia, aleluia. Faltou um degrau do ouvido que nunca mais será recuperado. E tem gente que pensa que Jesus é palhaço. A igreja está aí, a hora que eu quiser eu vou lá e entro e falo com Jesus. Fala nada, meu irmão. Que fala o quê? Aqui, todos recebem igualmente. Entende, irmão? Aí depois, estão fracassados. Aí, estão feridos. Estão humilhados. Ficam com vergonha de vir à igreja. Aí ficam arranjando um culpado. Dizem, como eu já ouvi alguns anos atrás, o ministério lá não tem amor. Amor não teve Jesus quando pegou o bocado molhado e disse assim para Judas: ó Judas, vai lá, o que tu tem a fazer, faze logo. Assim eu digo nesse lugar, o que cada um tem que fazer, vai e faz logo, meu irmão. Se tem que te humilhar nos pés do Senhor, faça isso hoje. Se tem que clamar por misericórdia, faça isso hoje. Mas se tem que traí-lo, toma o punhal, faça hoje. Não tem tempo para brincadeira, não tem tempo para conversa. O que tem que ser feito já. Viu o que o homem fez aqui? Jesus repartiu, ele foi, correu e imediatamente negociou. Quem é santo, seja santificado ainda. Quem é sujo, suje-se ainda mais. É o que diz a Bíblia. Então, meu irmão, cada um, todos recebem igualmente. Não está escrito, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor te guardará de todo mal, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Por que a praga está chegando à tua tenda se você tem a mesma promessa que eu? É porque você está negligenciando, ou eu estou negligenciando, porque Ele cumpre sobre a sua palavra para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. Há um texto de Isaías 54:17. Você já conhece esse texto, né? Aleluia. Que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de quem? De mim, diz o Senhor. Que promessa tremenda. Ela é para você? Ela é para mim? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a tua herança, servo do Senhor, e o seu direito que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ora, se tu tem a promessa, por que não estás desfrutando da herança que a palavra diz? Deus não virou mentiroso, não, essa possibilidade está descartada.
diz que a arma forjada contra ti não prosperará. Você tem a promessa, eu tenho a promessa. Ele repartiu a cada um igualmente, segundo a capacidade. Ele te repartiu essa unção para que toda língua, toda arma contra ti não prospere. Se o mal está prevalecendo contra ti, meu irmão, de quem é a culpa? Vamos hoje buscar o culpado pela minha derrota, pelo teu fracasso. Sabe quem que nós vamos achar? Diante do espelho. Porque Jesus não. Ele é o santo. Ele é o majestoso. Ele é o todo-poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o que não perde batalha. Ele é o que opera e ninguém impede. Ele é o que desembanha a espada e com a força da sua palavra desfaz os exércitos inimigos. Ele ordena miríades de anjos. Ele marcha na largueza da terra. Ele tem os pés como latão reluzente. Ele é o onipotente Deus. Se existe derrota, só existe um culpado. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então, meu irmão, presta atenção. E que isso sirva para os caídos, não aqui dentro, os pastores caídos. Esse ministério não preza por visita. Nós sempre falamos que existem situações, mas o contexto de que se conhecia anteriormente do pastor grudado dentro da casa dos outros, né? Tinha pastor aí que até ia buscar dízimo na porta de irmão. Ah, irmão, eu vim aqui te fazer uma visita. Mentira, foi meio-dia, não foi fazer visita nenhuma não. Foi com a intenção de pegar um almoço mesmo. Ah, irmão, vim aqui tomar um cafezinho. Mentira, sabia que era o final do mês, o irmão já tinha recebido o seu salário. Isso tudo a gente sabe por aí. Quero dizer, irmão, para você o seguinte, que a visão desse ministério não tem cafezinho, não tem almoço, não tem sentar para jogar a conversa fora. O tempo de ir na casa de um e de outro acabou. Nós hoje temos que estar mergulhados na Escritura, na comunhão da oração, calejando os joelhos, porque o tempo é muito sério. Se nós fracassarmos, já era. Não podemos fracassar, irmão. Não podemos fracassar. Jesus investiu em nós. Não podemos fracassar. Custe o que custar. Não podemos fracassar. Então hoje você vai sair daqui com a seguinte consciência. Você tem luta? Eu também já tive as minhas. Você terá vitória? Eu também terei as minhas. Você tem dificuldades? Eu também tenho as minhas. Você já teve a ameaça da fome? Eu também já tive a minha. Mas mesmo com a ameaça da fome, creia no amanhã. Pregue que Jesus multiplica os pães e os peixes. Porque a tua mesa sempre será farta, mesmo que esteja vazia. Então, meu irmão, as condições são iguais para todos nós. Se um está de pé, o outro tem a obrigação de estar. Se um está caído, é porque negligenciou, não zelou pela palavra, não zelou pela sua herança. Hoje eu falava com o meu Senhor e dizia para ele: Senhor, tu sabes que no mundo não tenho mais prazer e alegria. E se o Senhor tiver que me privar da sua palavra, tem misericórdia de mim e me prive primeiro da própria vida. Por que o meu entendimento é esse? Paulo disse que o viver era Cristo e o morrer era... E ele ainda diz que nós temos a mente de... Você pode dizer isso? Deus, se tu tiveres que me privar da tua palavra, priva-me da vida. Tem alguém em condição de repetir essa frase? Deus, se tu tiveres que me privar da tua palavra, priva-me da vida. Porque eu não suportaria viver sem a tua palavra.
Este é um tema central, meu irmão, para que você avalie se você passará adiante na próxima chamada de Deus ou se ficará para trás. Certo é de que o Senhor não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, como Ele repreende e castiga a todos quanto ama, significa que Ele corrige e põe no caminho certo. Amém? Então, querido, se houve queda, ou se no futuro houver quedas na sua vida ou na minha, nós temos bem certeza de que existe um culpado, e ele se chama nós mesmos. Por isso, vamos glorificar o nome do Senhor, que nos tem dado graça, capacitação, e não adianta os que estão por aí frustrados, caídos, desamparados, não adianta buscarem culpado, porque o sangue de Cristo é o bastante, o Espírito Santo é o bastante, a palavra diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amamos a própria vida até a morte. Então a fórmula da vitória já foi dada, amém? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.